Oi, pessoal! E aí, tudo pronto para aquela viagem dos sonhos para a Europa? Passagens compradas, roteiro na cabeça? Mas espera aí, que história é essa de EES ETIAS? Se você ouviu essas siglas e deu aquele frio na barriga, calma, você não está sozinho nessa. A gente vai desvendar junto esse mistério que está tirando o sono de muito viajante por aí. Pois é, se a Europa está nos seus planos, então esse papo é para você. Porque hoje em dia não basta só o passaporte e a mala, sabe? Tem uma sopa de letrinhas nova que todo mundo precisa saber o que significa. E olha, ignorar isso pode transformar o começo da viagem num baita perrengue burocrático. Ninguém quer isso, né? Exato. EES, ETIAS, ETA, parece complicado, né? Mas eu prometo que no final aqui do nosso papo, tudo isso vai fazer sentido. Vamos começar pelo primeiro da lista, aquele que vai mudar a nossa experiência logo na chegada no aeroporto. Então vamos lá. Primeiro, o ES. Sabe aquele carimbo bonitinho no passaporte que a gente adora colecionar? Pois é, pode ir se despedindo dele. O ES é basicamente o fim dessa era. Vamos entender direitinho como isso vai funcionar na prática. O ES, que significa Sistema de Entrada e Saída, é tipo uma fronteira digital. A ideia da União Europeia foi modernizar tudo e reforçar a segurança. Então, em vez do agente pegar o passaporte e carimbar, agora o registro de quando a gente entra e sai vai ser todo eletrônico, tudo automático. E é aqui que a gente vai ver a grande mudança na prática lá no aeroporto. Em vez de ir direto para aquela fila enorme da imigração, a nossa primeira parada vai ser muito provavelmente num quiosque digital. Pensa que é tipo um totem de autoatendimento, só que para entrar no país, não para despachar a mala. O processo em si é bem simples, olha só. Primeiro você vai lá e escaneia a página do seu passaporte, aquela com a foto e os dados. Depois a maquininha tira uma foto sua para a biometria facial. Então dá aquela ajeitada no cabelo e sorria. Em seguida, você coloca 4 dedos para registrar as digitais. E por último, responde umas perguntinhas direto na tela. Tá, e aí vem a grande dúvida, né? Que perguntas são essas? Será que é um interrogatório? Não, pode respirar, não é nada disso. São perguntas bem tranquilas, muito parecidas com o que um agente da imigração perguntaria normalmente. Basicamente, o sistema só quer uma confirmação digital de algumas coisinhas. Coisa tipo, qual o motivo da viagem? Lazer, trabalho? Você já tem a passagem de volta? Tem reserva de hotel? E o seguro-saúde está em dia? Tem grana para se manter? Coisas assim. Para a maioria das pessoas, depois de responder isso aí, pronto, é só seguir para a esteira e pegar as malas. A ideia é justamente deixar tudo mais rápido. Beleza, então o IES, que é o processo lá na chegada, tá entendido, certo? Agora vamos para o outro nome da nossa sopa de letrinhas, o ETIAS. E atenção aqui, porque o ETIAS é algo que a gente tem que fazer antes de sair de casa. E é ele que está causando a maior confusão na cabeça da galera, então vamos com calma para não ter erro. Então, o que é o ETIAS? É uma autorização de viagem eletrônica. Você precisa pedir e ter ela aprovada antes de embarcar. Ela é obrigatória para cidadãos de países que hoje não precisam de visto para entrar na Europa, que é o nosso caso aqui do Brasil. E, gente, vou até repetir, porque isso é super importante. ETIAS não é um visto, ok? Não é visto. E agora vamos para as boas notícias, a parte prática. O custo deve ser de uns 20 euros. Uma vez que você tira, essa autorização vale por 3 anos, ou até o seu passaporte vencer, claro. Isso é ótimo, porque dá para fazer várias viagens nesse período sem se preocupar. A regra dos 90 dias de estadia continua a mesma, tá? E o melhor de tudo, a maioria dos pedidos é aprovada em minutos, super rápido. Para ficar bem fácil de entender, pensa no ETIAS como um web check-in da sua viagem para a Europa. Antes de ir para o aeroporto, você entra no site, preenche um formulário rapidinho e recebe a sua autorização. É uma forma da Europa saber quem está planejando ir para lá, um reforço na segurança antes mesmo da gente sair de casa. Olha, vamos parar um segundinho aqui só para martelar esse ponto de novo, porque é onde a maioria das pessoas se confunde. Entender a diferença entre o ETIAS e um visto é a chave para planejar tudo com tranquilidade e não cair em fake news de viagem. Dá uma olhada na diferença. De um lado, o ETIAS, um processo online, rapidinho, feito para gente que já tem isenção de visto. Do outro lado, o visto Schengen, aquele processo mais burocrático que precisa ir no consulado, para a galera de países que realmente precisam de um visto para entrar. Ou seja, a gente continua não precisando de visto, só vai precisar dessa autorização online antes. E para ser sincera, essa ideia não é nenhuma novidade no mundo das viagens, viu? Quem aí já foi para os Estados Unidos, por exemplo, deve conhecer o ESTA, ou quem foi para o Reino Unido conhece o ETA. O ETIAS da Europa é basicamente a mesma coisa, segue a mesmíssima lógica. Ok, mas quando tudo isso começa a valer? Vamos dar uma olhada no cronograma.
O IES, o sistema dos quiosques, começou a ser implementado aos poucos em outubro de 2025. A previsão é que até meados de 2026 ele esteja funcionando a todo vapor. E só depois disso, lá para o final de 2026, é que o ETIAS deve começar a ser exigido. Ou seja, ainda dá tempo de se organizar, sem pânico. Ufa! Tamo quase lá, pessoal. Já desvendamos o ETS, já desvendamos o ETIAS, mas antes de fechar a mala e sair correndo, tem uma última coisa super importante que a gente não pode esquecer, mesmo com toda essa modernidade. Essa frase resume tudo. Ter o ETIAS aprovado é o que vai deixar a companhia aérea te liberar para embarcar. Pensa nele como seu ingresso para o voo. Mas a palavra final sobre a sua entrada no país ainda é do agente de imigração. Ele ainda pode querer conversar com você, mesmo depois do quiosque. E o que esse agente pode pedir? Exatamente o que sempre pediram. Aquela pastinha básica do viajante preparado, sabe? Passagem de volta, comprovante de onde você vai ficar, tipo reserva de hotel, a apólice do seguro-saúde, com aquela cobertura mínima de 30 mil euros, e uma prova de que você tem dinheiro para se virar por lá. A dica de ouro continua a mesma. Tenha tudo isso separado, impresso ou salvo no celular para não passar aperto. Então, o resumão da ópera é o seguinte: a tecnologia está mudando a forma como a gente passa pela fronteira, mas não mudou as regras do jogo. Ser um viajante prevenido, com todos os documentos na mão, continua sendo segredo para uma viagem tranquila e sem dor de cabeça. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Essa digitalização toda das fronteiras é só o começo. Promete mais segurança, mais agilidade, mas também faz a gente pensar, né? Como a tecnologia vai continuar mudando o jeito que a gente viaja e explora o mundo. É um futuro bem interessante que nos espera. E olha, para ir para qualquer um desses destinos incríveis e muitos outros, conte com a CGM Milhas e Viagens. A gente transforma a sua viagem dos sonhos em realidade.